Ora viva, minhas amigas e meus amigos, graça e paz, sejam mais uma vez bem-vindos aqui aos meus vídeos. Estou a gravar esse vídeo para falar sobre duas questões de extrema importância na introdução ao estudo da Cristologia. Essas duas questões são a pré-existência de Jesus, bem como seu nascimento na plenitude dos tempos. Quando falamos sobre pré-existência, com isso quero dizer que antes de ter nascido aqui no mundo em carne, Jesus já existia, diferente de nós. Para quem está no meu grupo de estudo teológico, sabe que antes de falar sobre Cristologia, falamos sobre antropologia bíblica. E vimos aí no estudo da antropologia bíblica que existe a teoria da pré-existência da alma humana, mas que não é uma teoria bíblica. Você encontra essas teorias em filosofias gregas e religiões orientais. Você encontra, por exemplo, os mormons, os espíritas, crendo na pré-existência da alma, ou seja, que Deus tem um contentor de almas no céu, que quando um ser humano nasce, ele vai mandando essas almas para o corpo. E vimos que não. Os debates são sobre o traducionismo e o criacionismo, onde o primeiro diz que com a informação genética que é passada de pais para filhos vem a alma. Quer dizer que é algo que já está dentro do ser humano, que na fecundação do novo ser, então vem esse elemento que é a alma e o corpo. E há o criacionismo, que defende que Deus está sempre criando almas novas para cada ser que é concebido no ventre materno. Mas eu não vou desenvolver muito esse lado aqui, porque quem é um aluno já aprendeu, e talvez venha fazer um outro vídeo depois. Mas para dizer que com Cristo é diferente. Cristo pré-existia. Você vê isso nessa pergunta que ele faz aos seus discípulos. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E também na sua oração sacerdotal, em João 17, você vê Jesus dizendo: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esses dois versículos, você pode então entender que Cristo pré-existia antes da fundação do mundo. Os anjos foram criados depois da criação dos céus. Os seres humanos foram criados depois da criação dos céus e da terra. Antes da criação dos céus e da terra, nós chamamos de eternidade passada. Na eternidade passada, o Filho já coabitava e coexistia com o Pai, sendo participante da mesma essência. Então Jesus, ele é um ser pré-existente, tendo criado o plano da redenção. O Pai, no entanto, na plenitude dos tempos, como Paulo falou no livro de Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, o Pai envia Cristo Jesus. Primeiramente, você tem que saber o que é isso de plenitude dos tempos. O próprio nome diz tempo pleno, o tempo exato, o tempo apropriado. Jesus nasceu. O que significa que no Antigo Testamento, tudo aquilo foi a preparação para este evento, para o nascimento de Jesus. E Deus usou os judeus para essa preparação do advento do Messias, porque os judeus tinham uma crença monoteísta. Os judeus, no entanto, através da aliança que eles tinham com Deus, eles levavam a sua fé monoteísta onde quer que eles fossem. Tivemos os casos dos judeus no Egito, que era uma terra politeísta, os babilônicos, os assírios, os medos, persas, gregos, romanos e por aí fora. Então os judeus jogaram esse papel preponderante, que a crença monoteísta e a esperança na vinda futura do Messias. Então as outras nações sabiam que os judeus esperam um Messias que há de vir. Não só os judeus, os gregos também. Alexandre o Grande, na sua intenção de dominar o mundo, de helenizar o mundo, que é levar a cultura grega sobre os povos que eles consideravam bárbaros ou não civilizados, ele fez algo que contribuiu para a expansão do cristianismo e do evangelho, que é a língua grega.
sabe que no período do Novo Testamento todo mundo falava o grego. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é o grego popular. Então, através da alta cultura grega, através da língua grega, os gregos então contribuíram para que a plenitude dos tempos chegasse. Não só os gregos, também os romanos. Sabe que depois dos gregos surgiu o Império Romano. Os romanos acabaram com a pirataria nos mares, com os assaltos, e ficou então estabelecido aquilo que em teologia chamamos de Pax Romana, que é a paz romana. Construíram pontes, estradas que até hoje existem em muitas regiões da Europa, e sem querer e sem saber estavam a contribuir também para a livre circulação de pessoas e bem e consequentemente a circulação do Evangelho e as viagens missionárias de Paulo e os apóstolos. Então a plenitude do tempo é isso, é o tempo pleno, o tempo que o mundo estava então preparado para que o Messias viesse ao mundo. Já falamos que ele é pré-existente e ele vem ao mundo, e Paulo diz, nascido de mulher, que nos faz então lembrar a expressão de Deus no Éden sobre a semente da mulher, quando falou para Eva, sobre a semente dela, a semente da mulher, Jesus Cristo. Jesus não é sêmen do homem, não é produto do sêmen masculino. Jesus, de forma milagrosa, através do poder do Espírito Santo, foi concebido no ventre daquela mulher que serviu como portadora da encarnação do Verbo. E quando ele nasce, a própria Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria. Está a falar do crescimento mental. Jesus aprendeu, Jesus memorizava, como todo e qualquer jovem aprendia desde pequeno a Torá. Jesus aprendeu desde pequeno a carpintaria. Então, ele cresceu mentalmente, cresceu em estatura, a voz ficou grossa, barba, bigode, cabelo, altura. Então Jesus teve um crescimento normal como qualquer ser humano. Ele cresceu em estatura, cresceu em sabedoria e em graça diante de Deus. Está a falar da sua espiritualidade, da sua vida espiritual. Você viu que Jesus orava, Jesus jejuava. E não só, em graça diante dos homens. Ele era sociável. Ele tinha, graça diante dos homens tem a ver com a sua socialização no meio humano. Então, quando ele nasceu, Maria limpava as fezes dele, urinava na fralda, chamamos fralda hoje, né? Então, Jesus é um ser humano normal, como qualquer um de nós é normal. A diferença é que ele nasceu sem pecado, visto que ele não é fruto do sêmen do homem. Porque por causa do homem entrou então o pecado no mundo. Então, aqui falamos sobre a preexistência e a plenitude dos tempos. E é este Jesus que, dentro da concepção judaica, já que eu disse aqui que os judeus falavam sobre a vinda futura do Messias, mas os judeus não sabiam aquilo que nós hoje, cristãos, sabemos. Que Jesus, que o Messias, na verdade, que eles achavam que só um ser humano normal, enviado para cumprir uma missão da restauração da dinastia davídica. Eles não sabiam que, na verdade, é o Verbo que é igual a Deus e que havia de encarnar. Eles não sabiam. Sabiam só que estavam à espera do Messias. Então, por isso é que o judeu não aceita que Cristo é filho de Deus. Que é o Messias. Aceita que é o Messias que vem para restaurar. Então, mas tudo isso aconteceu com a maioria dos judeus, porque eles tiveram uma concepção errada sobre o Messias, na verdade.